Hoje nós vamos falar muito de dois temas, né? Primeiro, é inevitável, a Giane é a nossa especialista nisso, mas nós temos que falar deste mundo em ebulição provocado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na sua guerra comercial, e agora com o anúncio dele de tarifas de 104% para a China respondeu com tarifas de 84%. E antes de entrar no ar, eu perguntei a Giane, onde isso vai parar, né? Porque um bota 104, o outro bota 84, daqui a pouco vem uma resposta, e nós, enquanto isso, o mundo fica perplexo à espera de um desfecho que não se sabe qual é, com as bolsas derretendo ao redor do planeta, com exceção da China, naturalmente. Trump diz que vocês vão ver só, vão ficar puxando meu saco agora para tentar diminuir as tarifas. Isso lá é a postura de presidente de uma das maiores potências do mundo, Giane. Bom dia. Bom dia. Eu não acho que Trump tem uma postura de presidente já há muito tempo, desde a eleição, né? Desde a eleição. Vem comer o microfone aqui, Giane. Tá com problema? Isso, acho que tá com... E aqui, agora está funcionando? Agora vai. Bom, sobre a postura do presidente Donald Trump, não acho que ele tenha a postura de presidente de país desde quando ele estava na eleição. Desde quando ele estava na eleição, e agora parece ter piorado, assim, a forma como de negociar ou de não negociar e de atacar desta forma, assim, tantos países, dezenas de países, é natural e é normal que ele estivesse descontente com o déficit comercial dos Estados Unidos com alguns países, com a Europa, com a China, normal, conduzir uma política comercial diferente do seu antecessor, normal, mas a forma como isso está sendo posto, eu já não consigo nem acompanhar os percentuais, né? A Rosane falou agora, a China anunciou 84%, ontem os Estados Unidos 104%, onde é que isso vai parar? Não tem nem como calcular qual vai ser o aumento do iPhone para os norte-americanos, né? Não, ontem a Apple encheu um avião de iPhones para levar para os Estados Unidos, ainda com o preço sem essa tarifa maior. Porque para quem está pensando, nos Estados Unidos, a gente, brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, quem tem a oportunidade de ir, às vezes aproveita para comprar o iPhone porque é mais barato. Vai ficar mais caro, inclusive para o norte-americano. Aí eles enchem um avião, isso é bem simbólico, né? Para levar para os Estados Unidos para escapar da tarifa, porque muitos dos materiais não são oriundos dos Estados Unidos. Aviões que estavam indo da Índia e da China com iPhones, para quê? Porque a Apple quer ganhar um fôlego, para ver enquanto a coisa não se resolve. Um depósito ali, né? Um estoque. Tem um estoque com aparelhos com preço antigo, porque senão vai perder. Né? Isso é simbólico e o impacto disso no norte-americano, né? A rejeição que o norte-americano vai ter em relação às medidas de Trump. O norte-americano elegeu Trump. Elegeu com uma vantagem bastante folgada, né? Hoje eu até digo na coluna que parece que quem está senil é Trump, né? Se dizia que o Biden deixou de concorrer à reeleição porque estava senil, agora quem dá sinais de senilidade é Trump, porque essa loucura que ele está provocando, ele imaginar que as empresas todas vão se mudar para os Estados Unidos, que vão produzir carros lá e não se dá conta de como funciona todo o ecossistema de peças, por exemplo. E é um discurso que para o americano cola até uma parte. Até não tocar no seu bolso. Exatamente. Queremos condições, queremos mais empregos, queremos que as coisas aconteçam nos Estados Unidos, mas quando vem que o preço do iPhone ou de qualquer coisa aumenta por causa dessa definição, bom, aí deixa de ter apoio. Usando ainda o iPhone e a Apple como exemplo, Andressa, o que Trump quer é que as fábricas levem sua produção para lá. Né, para os Estados Unidos. Querem, por exemplo, que a Apple leve sua produção de iPhones para os Estados Unidos. Mas se ela vai conseguir produzir nos Estados Unidos com um preço como ela produz na Ásia, né, e conseguiria fazer isso rapidamente, e ela vai ter interesse em fazer isso ou vai buscar outros mercados? Em alguns momentos, mais no início, assim, eu ficava pensando, será que a estratégia dele tem algum ponto? Assim, será que ele conseguiu enxergar escapes que outros analistas não conseguiram e não vai ter esse reflexo todo? Pensei assim, o petróleo caindo, como está caindo, está $60 o barril, é o menor patamar em 4 anos. O petróleo caindo talvez tire a pressão de inflação nos Estados Unidos, aí dê uma compensada, mas não do jeito que está, da forma que está, não vejo como dar certo. E há outro sinal, tá? Elon Musk. Elon Musk se posicionou contra Trump.
O grande aliado dele, bilionário aliado de Trump, Elon Musk se posicionou. Que financiou parte da campanha, prometeu coisas que até eram consideradas ilegais naquele momento, que era sorteio de milhões de dólares, no caso, por dia, para quem dissesse que votaria em Trump. Enfim, estava mergulhado até o pescoço. Fez aquele show na posse, né? Também. Um show na posse. Homem de confiança. Não, e agora chamou o diretor comercial de imbecil. O responsável pela política comercial de imbecil. Imagina o quanto teve, não publicamente, de conversa. Ele deve ter sido completamente ignorado, ou atacado, inclusive, né? Dispensado, talvez, dentro dessa estratégia. E agora veio a público se posicionar. Outras empresas que apoiavam também Trump no início também estão começando a revisar seus posicionamentos. E para os brasileiros que apoiam Trump mesmo, a gente falava durante a eleição, né? Vocês apoiam a Câmara? Não, a gente está acompanhando a política mundial. Mas tem brasileiro que é apaixonado pelo Trump, né, Jane? Real foi a terceira moeda que mais desvalorizou desde o anúncio do tarifaço na semana passada. Real que já não estava valorizado, né? Que em qualquer lugar que um brasileiro vá viajar ou para as compras que vai fazer aqui mesmo, já sente os efeitos. E por mais que a gente tente analisar pontualmente os impactos e veja que alguns setores podem ter oportunidades, como o agronegócio fala, no geral, por enquanto, as avaliações é de que o impacto na economia brasileira vai ser ruim. Que vai ser ruim, tá? Então, tem alguns setores que realmente, vem uma oportunidade. Por exemplo, vou pegar o setor têxtil, tá? Que até hoje eu falo sobre isso na minha coluna em 0 Hora. O setor têxtil, ele tem aí um temor de uma enxurrada de produtos chineses, de Bangladesh, do Vietnã, onde se produzem muitos têxteis, que são comprados pelo varejo, porque o varejo compra, né? Busca o custo menor. E também são comprados diretamente pelos consumidores. Surge uma oportunidade para a indústria têxtil brasileira, que é forte, de vender para os Estados Unidos, já que nós teremos taxas menores do que os países asiáticos? Pode ser que sim, né? Em tese sim, se olhar percentualmente as tarifas que cada país vai pagar. Porém, será que a indústria brasileira tem essa competitividade? A própria indústria têxtil se questiona se teria essa oportunidade, essa competitividade de entrar no mercado norte-americano. Então, assim, podem mudar os impactos que, por enquanto, estão sendo conjecturados, mas, no geral, a avaliação é que vai ser ruim para a economia como um todo. Recessão, desaceleração econômica não é bom para nenhuma economia, tá? Ainda mais se for desaceleração econômica com inflação. Inflação e desaceleração econômica, ou seja, uma combinação muito ruim. E é o que mais se projeta. Mas, assim, uso esses exemplos. O posicionamento atual de Elon Musk e esse case simbólico do iPhone mostram que Trump tá errando a mão feio já há algum tempo, mas agora está metendo os pés pelas mãos, assim, loucamente. Quando a Jane estava falando ali sobre as cargas de iPhone, né, eu pensei, o meu tá aqui, comprei da Luísa Trajano, comprei o meu no Magalu, não dependo dessa bronca, meu 16 é da Magalu. Eu estava olhando ontem, inclusive, o pessoal estava me perguntando aqui quanto que vai aumentar, não sei, porque cada dia é um percentual diferente de tarifa. Antes de ter essas retaliações, se projetava um aumento de 40% no preço do iPhone para os norte-americanos. Imagina. Agora, com esses novos tarifaços, o aumento é ainda maior. Imagina, 40% já é muita coisa, né? Para um produto que os americanos consomem muito, que compram muito, que sempre tem fila nas lojas da Apple. A gente e vê os brasileiros todo o lançamento também, né? Em setembro. Brasileiro, quando vai para lá também. E vale muito a pena em relação ao Brasil. O preço que se paga agora provavelmente não vai mais valer tanto. Sabe que na semana passada eu olhei lá na Alemanha quanto é que tava o iPhone lá, né? Pra ver se tava valendo a pena. E não tava. Tá? Quanto custa? Não tava aqui. Pela desvalorização do real daí. Né? Não tava. Aqui no Brasil tem preços menores pro iPhone, né? Esse último iPhone 16, o top, assim, que eu olhei, não tava valendo a pena na Europa. Mas nos Estados Unidos eu fiz a simulação pelo site, quase R$2.000 de diferença em relação aqui ao Brasil, e aqui no Brasil olhando a promoção da promoção, né? Com cupom de desconto e cashback. Então, aí nos Estados Unidos ainda valia muito a pena. Mas com esse aumento de 40%, nossa, acho que o pessoal vai vir pro Brasil comprar. Não, mas vai acabar respingando na gente também, não vai ficar né? assim, gente, não vai ficar assim. É isso que eu digo. Por isso que eu trouxe como exemplo no início. Não vai mudar só para os norte-americanos, vai mudar pra gente também, né? Como é que vai... É inimaginável um iPhone,
aqui a gente está usando um produto simbólico, mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos, não tem como. E até que ponto os norte-americanos vão tolerar isso, por mais que tenham apoiado Trump e tenham eleito ele, E até que ponto o Trump vai levar isso também? Eu já achei que teria recuado nos primeiros dias, que tenha sido aquele circo todo que ele faz, falastrão, e traz a tabela, e mostra, e traz discursos a favor dele, faça a América grande, boa novamente, enfim, tudo aquilo faz parte do cenário que conversa com o sonho americano. Exato. Conversa, mas assim, mas eu achei que teria algum recuo, algum momento em que ele ia dizer, não, negociamos e voltamos, mas não, isso não aconteceu até agora. E essa briga do Musk com Peter Navarro, né, o conselheiro comercial deles, a quem o Musk chamou de imbecil. E retardado. Exatamente. Meu Deus. Porque o Navarro tinha chamado ele de um montador de carro. Ele disse que... Tá boa coisa, né? O Navarro falou assim, a gente aqui nos Estados Unidos e na Casa Branca também pensa que Elon Musk é um fabricante de carros. Mas ele não é um fabricante de carros, ele é um montador de carros. Veja que as baterias vêm do Japão, os componentes eletrônicos vêm de Taiwan, não sei o que vem da China. Isso é um montador de carro. E aí, azedou o leite deles. E é um nível de educação também, né? Imbecil eles são muito grosseiros até nas relações entre eles. E isso vem de cima, né? Como o Trump também age dessa forma grosseira. Ontem teve o vice-presidente, para ver como é o conjunto, assim, o vice-presidente Vence chamou os chineses de camponeses. Quer dizer, assim, o troço não é uma ofensa ser camponês, mas ignorar que os chineses hoje que a China é um país altamente industrializado, que a China fabrica de tudo e fabrica colocar coisas... os Estados Unidos num pedestal como se fosse o melhor e único país do mundo, né? Esse posicionamento aí não é um posicionamento que se espera de uma nação, né? E uma nação com esse poder e uma nação que deveria se portar como uma nação madura. Mas sabe que uma das análises que está crescendo agora, Rosane, é sobre o fortalecimento da China. Sim, porque ele seria exatamente o contrário do que Trump quer. Meme agora é assim, né? Make China Great Again, né? Porque a China que está ficando, tá saindo, nesse momento, sai ganhando com isso, justamente porque se preparou nesses anos todos. A comparação que eu faço, Jane, é de um jogo, né? O Trump costuma, parece o tipo que joga pôquer, blefando, ou que também joga boliche, né? Fez um strike aí. E o chinês joga xadrez, vai... colocando as pecinhas no lugar. Até que ponto vai conseguir puxar essa corda, né? Vai manter a corda puxada. E isso que a Andressa comentou, até que ponto Trump vai tolerar, como é que ele vai se relacionar com essa possível rejeição do norte-americano nas medidas.